Boa tarde, Lucas. Até pelo teu posicionamento, tu tem uma visão muito ampla do que acontece no meio-campo. Por isso eu queria uma análise tua sobre o Jean-Pierre. 2 aspectos. Por que ele vem oscilando, não vem rendendo tudo que a gente sabe que ele pode render? E o que tu acha de quando o Jean-Pierre joga mais recuado? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcho. Boa tarde. Então, sobre o Jean-Pierre, é um jogador muito jovem, de muita qualidade. Acredito que varia muito a questão do nosso adversário, às vezes também do nosso esquema tático. Então, ele tem atuado às vezes um pouco mais adiantado, às vezes um pouco mais recuado, e isso muda às vezes na característica do jogador. E no caso dele, quando ele está um pouco mais recuado, aumenta a nossa qualidade de saída de bola. Quando ele está um pouco mais à frente, essa qualidade de servir os companheiros, como já aconteceu. E essa questão de oscilação, isso é normal e natural. Acontece com todos os jogadores e vai acontecer com ele com muita naturalidade. Jovem, ainda vai adquirir muita experiência, já pela grande qualidade que tem. E é um jogador para nós que, quando tem a bola nos pés, se torna um jogador muito perigoso e muito decisivo também. Bom, Lucas, tu retornas de suspensão nesse jogo contra o Atlético Mineiro e a dúvida em relação a essa formação no meio de campo do Grêmio, eu queria até te perguntar sobre a condição do Matheus Henrique, como ele está para o jogo de amanhã, mas essencialmente o que muda para ti ter ao lado nessa dupla de volantes o Matheus Henrique, o Darlan, jogadores mais jovens, mais móveis, ou então o Maicon? Muda alguma coisa na tua movimentação, no teu posicionamento dentro de campo? É o Nicolas Wagner da Rádio Grenal. Então, já atuei com cada um e inclusive já atuei com 2. No caso, até no início da nossa Libertadores foi com o Matheus e com o Maicon juntos. Não vejo problema em atuar com nenhum deles, até porque são características bem parecidas. Talvez com o Matheus e com o Darlan a gente ganha um pouco mais de mobilidade, com o Maicon mais qualidade no meio campo. Enfim, é questão agora da gente saber bem o adversário que a gente vai enfrentar, decidir entre nós, jogadores, junto com a comissão técnica, a melhor forma de poder utilizar o meio campo e poder sobressair nos jogos em relação ao adversário. Mas fico muito tranquilo de atuar com qualquer um no meio campo, até porque sinto muita segurança em jogar com qualquer um deles. E para mim, como eu falei, não indifere muito, e posso atuar tanto na direita como na esquerda, um pouco mais recuado, um pouco mais na frente. Aí a questão do Renato, comissão técnica, nós jogadores trocar ideia e ver e sentir na hora que for o melhor. Lucas, boa tarde. Essa semana passa a ser uma semana decisiva para as pretensões do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro, visto que tem o Atlético Mineiro amanhã e o Internacional no domingo, no Clássico Grenal. 2 confrontos diretos aí pela parte de cima da tabela, além de confrontos paralelos, né? Por exemplo, o São Paulo enfrenta o Inter também na quarta-feira. Gostaria de saber de ti, como o grupo tem trabalhado e pensado nesses jogos desta semana. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Já tivemos uma pequena conversa com o Renato, mas isso já vem de jogos atrás, em relação ao brasileiro, e só relembrando alguns pontos de conversa que já tivemos, que esses próximos 3 jogos acredito que definem a nossa vida no brasileiro, se estamos mais vivos do que nunca, ou se a gente já não vai conseguir alcançar o primeiro colocado, porque nesses próximos jogos são praticamente confrontos diretos, que a gente está muito focado, inclusive temos o Grenal, e a gente está preparado para esses próximos jogos decisivos. Lucas, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o momento do Grêmio nessa arrancada de 2021. Você considera que a equipe vive uma fase de afirmação, vive já um bom momento ou precisa evoluir em algum aspecto? Matheus Dávila Band. Acredito que, independente da eliminação da Libertadores, mas a gente
numa crescente muito boa, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil também confirmando a nossa vaga na final. Em 2021 a gente mantém a nossa sequência e que para ela se tornar melhor ainda, a gente precisa confirmar nesses jogos decisivos, agora pelo Campeonato Brasileiro. Como eu falei, praticamente confrontos diretos nos primeiros lugares e que vai definir a nossa vida agora no Campeonato Brasileiro. Lucas, o Grêmio até agora se dividiu em várias competições, né? Tinha a Libertadores, tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, ainda tem a Copa do Brasil, mas vocês sabem que são datas lá para frente. Agora, nesse momento, dá para se concentrar só no Campeonato Brasileiro. O quanto que isso é positivo, o quanto que traz de melhor em termos de concentração e de preparação? Quanto positivo é ter apenas uma competição para se concentrar? É o Gustavo Berton, ESPN Fox. Acredito que tendo uma competição agora por um curto período, a gente se concentra melhor, se prepara melhor, porque às vezes tem que poupar um time para determinada competição, aí acaba que acontece muito rodízio, não tem aquele total entrosamento, mas que agora nesse mês praticamente de janeiro, a gente vai ter só o foco no Campeonato Brasileiro, de entrosar cada vez mais a equipe, de se concentrar mais e focar no Campeonato Brasileiro nesses jogos próximos decisivos, que, como eu falei, vai definir a nossa vida no Brasileiro, e automaticamente nos preparar melhor para quando chegar a Copa do Brasil, a final, a gente está 100%. Lucas, a tabela mostra que Grêmio e Atlético Mineiro são dois inimigos diretos no campeonato. A melhor defesa do campeonato é do Grêmio, o melhor ataque do campeonato é do Atlético. O Grêmio é o time que mais empatou no campeonato. Apesar de ter sido o que menos perdeu, é o que mais empatou. Com esses números, com esses dados, o que dá para projetar para esse jogo dessa quarta-feira? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Sem dúvida vai ser um grande jogo. Duas equipes que propõem jogo, gostam de ficar com a bola, que tem bastante organização dentro de campo, principalmente liderado pelos seus comandantes, seus treinadores, que priorizam isso. Então, um jogo que vai ser bonito de se ver, não tenho dúvida, bem disputado e que a gente deve fazer valer o nosso mando de campo, de estar jogando na arena, independente de ser sem torcida, para que a gente almeja aqui chegar e que a gente acredita no título do Campeonato Brasileiro, a gente precisa muito da vitória amanhã. Lucas, boa tarde. Ainda também sobre números, né? O Atlético não é um visitante dos melhores, tem aí 40% de aproveitamento, né, jogando fora de casa. Como é que vocês se preparam para enfrentar um adversário que não vai tão bem longe de Minas Gerais, talvez? Isso pesa, né? Você que conhece bem o Atlético Mineiro. Eduardo Moura, do GE. Fazer um grande jogo, entrar 100% focado, que quando nós entramos assim, dificilmente a gente perde um jogo, e aproveitar o nosso mando de campo, fazer valer a nossa força aqui, que a gente precisa muito de uma vitória amanhã. Lucas, as últimas 5 rodadas do Brasileirão foram jogos extremamente importantes para a caminhada do Grêmio dentro da competição. Amanhã nós temos aí uma super quarta com grandes partidas. Eu queria saber como que é preparar esse psicológico para um jogo tão importante que temos amanhã, na quarta-feira, e o Grenal no domingo. Mário Godoy, da Rádio Pachola. Para falar a verdade, nosso psicológico, falando por mim, acredito por os outros jogadores também, já está super preparado por confrontos decisivos que já tivemos e pelos que estão por vir, muito preparado. Até como eu falei, os nossos próximos jogos vão decidir muita coisa e principalmente temos um Grenal no meio disso, e que pela nossa evolução que nós tivemos, pelo nosso bom momento, o nosso bom ambiente, o nosso grupo que é muito forte, a gente está muito preparado para esses próximos jogos. O Grêmio e mais 5, Lucas, estão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Cada time tem uma situação, cada time tem até times com jogos a menos. Escolhe para mim aí aquele que te parece ser
o grande adversário do Grêmio no momento. O time dessa ponta de cima que vive no momento a melhor fase que vocês precisam estar mais de olho. Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Coloco o Atlético Mineiro, que é o nosso próximo adversário, e que através desse jogo contra o Atlético a gente já vai demonstrar muita coisa e já vai mudar muito a tabela, se caso a gente conseguir uma vitória, que a gente quer ir muito, e logo depois o Grenal, e logo depois outro jogo decisivo, e assim vai. Então, escolho o nosso próximo jogo, que é contra o Atlético. Valeu, galera. Dale Grêmio. Boa tarde.